Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula de redação e como vocês já perceberam pelo quadro, é aquela aula em que vamos complementar o trabalho com as propostas de intervenção. Eu havia prometido que em um determinado momento a gente falaria um pouco mais especificamente sobre os agentes de intervenção. E é exatamente o que faremos na aula de hoje, tá bom? A gente sabe muito bem que a competência 5 avalia a qualidade, a pertinência, a relevância das propostas de intervenção dentro do seu texto. Um dos elementos da proposta de intervenção é o agente. E quem é o agente? Simplesmente é o órgão, é o sujeito que executa a proposta. Esse sujeito, esse órgão, tem que ter pertinência, tem que ter relevância e tem que, claro, ter a responsabilidade apontada pela sua proposta. Pensando nisso, na aula de hoje, eu vou começar com algumas dicas sobre esse agente e depois eu vou começar a fazer a divisão dos tipos de agente que você pode implantar, que você pode adotar na sua proposta de intervenção. Vamos começar por aqui? Primeiro, eu peço que você evite agentes genéricos. Adalto, como assim? Agentes genéricos são aquelas expressões muito amplas, muito abrangentes, que demonstram para algum corretor um pouco mais exigente, um pouco mais caxias, que você não tem domínio do conhecimento sobre a função daquele agente especial. Geralmente, quando o aluno não tem conhecimento sobre a função do agente, ele foge para o geral, foge para o genérico. E essa fuga é percebida por corretores que têm certa experiência e têm um alto grau de avaliação, um alto crivo de avaliação. Pensando nisso, evite, na sua proposta de intervenção, falar de agentes como Estado, governo, mesmo com iniciais maiúsculas, tá? Poder público. Evite fazer referência ao órgão do executivo em regime maior. Por quê? Quando você faz isso, está mostrando para o corretor que você não conhece a função de um ministério A, de uma fundação B, de um órgão que poderia ser relacionado àquela questão em especial. Então evite o genérico. Pô, Dato, eu já vi em redações nota 1000 que alguns alunos apontaram, entre tantos outros agentes, Estado, governo, poder público. Sim, mas para alguns corretores isso não é satisfatório. E para a gente não incorrer naquele risco, né, de ter uma exigência menor do nosso corretor, dele ser um pouco mais aceitável, dele ser um pouco mais benevolente, é interessante que a gente não dependa dessa benevolência desse cara, que a gente não dependa dessa boa vontade dele. Então não vamos dar sorte para o azar, ok? Vamos dar sopa para o azar, ou seja, vamos usar agentes específicos, agentes pontuais, que não corram risco de uma despontuação por desconhecimento, beleza? Procure usar mais de um agente. Dividir a responsabilidade, dividir de certa forma a culpa por uma questão, por um problema e por seus fatores, é demonstrar maturidade, é ter uma visão mais ampla do problema. Além da divisão da culpa, a divisão da função de resolver, de atenuar aquele problema, também demonstra para o corretor certa maturidade. Pensando nisso, se você puder falar de parcerias, se você puder falar de alianças entre órgãos públicos, entre órgãos privados, é sempre muito bem-vindo para a banca. Quando o aluno adota uma visão unilateral de que só o órgão responsável, de que só um agente é responsável, ele pode ou ter uma espécie de recorte problemático, só falar de um ponto da questão, de fato, e além disso, essa culpabilização nem sempre leva em consideração a geração do problema, o fator que acabou de fato acarretando esse problema. Então o que eu recomendo? Fala de parcerias entre órgãos, associações, alianças, tá? Seja na esfera pública, entre órgãos públicos, seja na esfera privada. Por exemplo, uma parceria que é muito boa como proposta interventiva, como agente de proposta interventiva, melhor dizendo, a parceria entre família e escola. Boa parte dos temas que são problemáticos no Enem, eles vêm porque houve uma falta de formação de senso crítico, houve uma falta de formação de consciência cidadã, de engajamento social, de cultura empática. E geralmente quem nos forma é a família, lá na precocidade da nossa vida, e a escola. Em determinado momento, os dois em paralelo. Então, se a gente descarta mal o nosso lixo, se a gente se alimenta mal, se a gente respeita um idoso, por exemplo, é porque tanto a família como a escola não souberam nos formar enquanto cidadãos, na melhor acepção da palavra cidadão, beleza? Quer falar de formação? Fala de família e escola trabalhando em parceria, tranquilo? Terceira dica, tenha atenção às atribuições. Cuidado,
você está dizendo que um agente é responsável por uma ação. Será que essa ação de fato é responsabilidade dele? Será que ele pode de fato praticar aquela proposta? Por exemplo, criação de leis. O Poder Executivo não pode criar leis, o Poder Judiciário não pode criar leis. A criação de leis é restrita ao Poder Legislativo. Então, quer criminalizar um ato? O regionalismo, por exemplo, não é criminalizado. Quer criar uma lei que combate o regionalismo ou associar essa prática criminosa a uma lei que já existe? Fale da Câmara, porque é a Câmara Municipal, Estadual, Federal que tem essa atribuição. Cuidado para você não dar a função para um agente que não tem aquela responsabilidade, simplesmente porque não é a sua função. Para um corretor experiente, safo, esse tipo de atribuição pode levar a despontuação total do agente, ou seja, 40 pontos na sua C5. Beleza? Então, o tipo de setor ou poder é importantíssimo você saber para conseguir entender qual é a função daquele agente em específico. Tem uma dica que eu dou para muitos alunos em sala de aula, que é evitar a mídia como agente. Por quê? A mídia é uma empresa privada, é um órgão do segundo setor, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? A mídia, por si só, não tem responsabilidade social, não tem preocupação, engajamento na melhora social. Ela é uma empresa privada, como toda e qualquer empresa privada, tem um principal pensamento. Tem uma prioridade, qual é? Lucro, né? Ter ganhos com isso. Se você quiser falar, por exemplo, da mídia como um instrumento dentro do módulo, perfeitamente. Falar de um órgão público usando manifestações midiáticas virtuais, televisivas e impressas, não tem nenhum problema. Agora, usar a mídia como um agente de resolução, esperando que ela seja uma espécie de um paladino, uma voluntária numa ação qualquer, é imaturidade, é ingenuidade. Não faça isso, porque a mídia não tem qualquer preocupação com resolução de questões sociais. Ela não é um órgão público, ela é um órgão privado. Como toda e qualquer empresa privada, ela faz o seu papel, prestar serviço, ser remunerada e, claro, almejar o ganho financeiro. Tá bom? Beleza? Vamos falar de setores agora? Tipos de agente. Eu fiz uma divisão dos agentes em 3 setores. Tá bom? O primeiro setor são os órgãos governamentais. Ministérios, secretarias. Secretarias agem ali no regime estadual e municipal, tá? Secretarias, câmaras. Já que está falando de uma proposta que vai agir no plano nacional, no plano de fundo brasileiro, é interessante citar a Câmara Federal, tá? Você acabou de falar de secretarias. É porque é o seguinte, a Câmara ela vai criar uma lei. Criação de uma lei municipal ou estadual não resolve o problema do Brasil. Mas a atuação de uma Secretaria de Saúde ou de Secretarias de Saúde estaduais, por exemplo, prestar um melhor atendimento, difundir campanhas de prevenção a algumas epidemias. Quando eu falo das secretarias de saúde, eu estou fazendo um agregado, né, de maneira pontual, de maneira específica, mas um agregado das ações pontuais das secretarias, tendo como, claro, o objetivo maior, padronizar esse tipo de prática no Brasil. Mas se eu falar de Câmara Municipal ou Estadual, eu vou estar restringindo aquele Estado. Então, uma coisa é você falar de ações de secretarias estaduais e municipais, em paralelo, em parceria, e outra coisa é você falar de Câmara. Se quer falar de Câmara, fala de Câmara Federal, fica muito melhor, tá? Em relação aos ministérios, cabe sempre uma pesquisa sobre aquele tema, qual ministério teria uma responsabilidade. E também cabe uma observação, cabe aí você ter um pouco de atenção. Qual? Alguns ministérios foram extintos com a entrada do novo governo federal, nova gestão do governo federal. O Ministério da Cultura foi extinto, o Ministério do Trabalho foi extinto e foram absorvidos por outros ministérios. O Ministério do Trabalho foi absorvido pelo Ministério da Economia e o Ministério da Cultura pelo Ministério da Cidadania. E outros ministérios foram criados, por exemplo, o Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos. Como eles são vários, variados, é interessante que você pesquise para aquele tema qual ministério tem a atribuição. E esse ministério pode ser usado para temas que têm o mesmo perfil, que tem uma aproximação, tá bom? Então, ministérios, secretarias, câmaras, agências. Para alguns temas, algumas agências podem ser usadas porque tem ação pontual. Por exemplo, a questão da crise hídrica. Tem a ANA, a Agência Nacional das Águas, que pode atuar na questão de desperdício hídrico, por exemplo, tá bom? Fundações. A gente acabou de discutir recentemente o tema do índio, não é? A questão do índio no Brasil. A FUNAI é uma fundação governamental que pode atuar aí, já que ela tem como função principal defender os direitos
e o bem-estar dos indígenas no Brasil, beleza? E instituições. Eu coloquei aqui no plural, mas eu vou especificar. O que são essas instituições? Instituições públicas de ensino, por exemplo. Sejam elas escolas, sejam elas universidades. Você pode falar, claro, em determinado tema, sobre a formação de senso crítico, sobre a discussão de uma questão problemática para formar engajamento em público jovem e em público infantil. Então, citar escolas, universidades, sempre é bem-vindo. Se você quiser falar das duas em paralelo, você pode citar instituições de ensino. Eu coloquei aqui, mas vale salientar que escolas podem ser públicas ou privadas, tanto quanto universidades, podem ser públicas ou privadas, mas eu coloquei aqui fundamentalmente, tá bom? Então, instituições, se ligue. Eu posso dar referência aqui, por exemplo, a escolas ou a universidades. Beleza? Tranquilo? Segundo setor, órgãos privados, empresas que tenham interesse comercial, que podem fazer uma parceria em determinado problema para resolver uma questão problemática, claro, tendo como principal objetivo, visando algum tipo de ganho financeiro. A gente tem diversas parcerias num contexto comum, num contexto normal, né, social. Por exemplo, os consórcios de transporte. Eu tenho uma empresa privada junto ao órgão público e há uma parceria entre as duas. Eu posso falar, por exemplo, de processos de licitação de uma gestão de um presídio federal, de um presídio estadual, seria o órgão público, o responsável pelo cumprimento da pena desse preso, e a empresa privada, que ganharia essa licitação, essa avaliação, responsável pela acomodação, alimentação, né? Pela parte logística dos presos, por exemplo. Então, falar de parcerias entre órgão público e privado, as famosas PPPs, é muito válido numa redação que é muito contemporânea, como a do Enem, tá? Que tem temas bem atuais, como a do Enem. Falo que a redação é contemporânea porque ela está aberta a algumas mudanças no paradigma social, no paradigma político. Aí falar de UPP sempre é muito válido, de PPP, perdão, é sempre muito válido também, tá? Órgãos públicos, eu coloquei entre aspas, porque nem todos aqui são de fato órgãos, mas mantendo um paralelo de falar de usar a palavra órgãos, acabei fazendo a mesma coisa no terceiro setor. Esse terceiro setor, ele é composto por ONGs, associações de moradores e por famílias, que tem uma função fundamental a depender do tema que você vai trabalhar, que você vai discutir, tá? Não fale de sociedade, não use termos genéricos. As famílias são micro-organismos, são órgãos sociais específicos com funções muito relevantes. Como eu já falei, formar senso crítico, criar hábitos, disseminar uma certa cultura, tá bom? Beleza? Então, esses órgãos públicos também podem ser usados em vários temas. Por exemplo, algumas ONGs podem atuar para defender direitos de idosos, defender direitos de indígenas. Já foi citado com muita frequência um tipo de ONG, por exemplo, para defender direitos de surdos, lá em 2017, quando o tema falava de educação de surdos no Brasil. Então, não abra mão de trabalhar, por exemplo, uma via mais pública, uma via menos governamental, menos voltada ao Estado ou menos privada. Elas também têm responsabilidade, portanto que você consiga, claro, deixar isso bem evidente, deixar bem amarradinho. Beleza? Tranquilo? Vou lá. Na nossa próxima aula, vamos começar a aplicar esse tipo de agente na construção da nossa proposta de intervenção. Beleza? Valeu!